Olá, tudo bem? Professor Manuel Júnior, professor de Biologia. E vamos para a resolução de mais uma questão do nosso super simulado Equação Certa. Vamos agora para a questão de número 99. Na questão 99, nós vamos ter abordado a competência 3, habilidade 10. Diz assim, a biomassa é qualquer matéria orgânica de origem animal ou vegetal com potencial energético. Uma ótima opção para a geração de energia e utilidades, pois possibilita o reaproveitamento de resíduos que antes seriam descartados, como o bagaço de cana-de-açúcar, a casca de arroz e a serragem. Ao contrário de outras fontes energéticas, a biomassa é um combustível sustentável, proveniente de fontes renováveis, como o cavaco de eucalipto. Esse combustível contribui com a sustentabilidade em relação. Olha só, ele está falando de quê, gente? Ele está falando de biomassa como fonte energética. Então, quando ele diz assim, esse combustível, ele está falando dos biocombustíveis. Então, nós estamos falando de biocombustível. Tá? O biocombustível é aquele combustível produzido a partir de uma massa, de uma biomassa, de uma massa orgânica e, portanto, um combustível não fóssil. Por que os combustíveis de biomassa eles são considerados mais sustentáveis e menos poluentes? Vamos primeiro lembrar o seguinte, qual é um dos principais problemas da utilização de combustíveis fósseis? Liberação de gases para a atmosfera, poluição atmosférica, especialmente o dióxido de carbono, o gás carbônico, que é um dos principais gases do efeito estufa. O efeito estufa, apesar de ser um efeito natural e necessário para manter a temperatura da nossa Terra, ele, quando você tem um aumento da concentração dos gases estufa, você tem um aumento da intensidade desse efeito que pode levar aí ao aquecimento global. Então, o uso de combustível fóssil elimina grande quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera, que não vai ser sequestrado, que vai ser um dióxido de carbono a mais na atmosfera, agravando, portanto, a poluição atmosférica e o efeito estufa. Um biocombustível, além de produzir uma menor quantidade de gás dióxido de carbono e de gases tóxicos, ele é renovável. Por quê? Vamos imaginar a seguinte situação. Cana-de-açúcar, que é a principal matéria-prima da produção do álcool, que é um biocombustível. Quando você faz a plantação da da cana-de-açúcar, enquanto que essa cana-de-açúcar vai formar a sua biomassa por meio da fotossíntese, a fotossíntese está fazendo sequestro de CO2. Então ela está retirando o CO2 da atmosfera e esse CO2 está sendo, então, ali incorporado à biomassa dela. Quando nós colhemos a cana-de-açúcar e usamos tanto a sacarose quanto o próprio bagaço da cana-de-açúcar para produzir energia, a queima desses produtos vão liberar CO2. Vai aumentar na atmosfera? Não, vai devolver o que tinha tirado. Só que para eu fazer novamente o combustível álcool, eu tenho que fazer o quê? Replantar a área. No crescimento da cana-de-açúcar, ela vai retirar de novo o CO2 e você cria um ciclo sustentável. Eu emito, eu retiro, eu faço a emissão. Isso é equilíbrio, isso não aumenta a quantidade na atmosfera e, portanto, não vai agravar o efeito estufa. Então, quando ele diz esse combustível contribui para a sustentabilidade, por quê? Porque ele não vai estar, ele está relacionado, ele não vai causar alterações climáticas. Esse combustível contribui para a sustentabilidade em relação às alterações climáticas, ou seja, ele diminui essa possibilidade. Distribuição de biodiversidade não vai ter uma relação direta, poluição de rios e lagos não é o caso, a poluição atmosférica, extinção de espécie também não é o caso e nem a introdução de espécie exótica. Então vai ser o quê? Alterações climáticas, principalmente em relação ao efeito estufa e aquecimento global, ok? Muito obrigado.